início Não, que foram é, interessantes, foram marcantes para você nesse hospital extrafísico? aí o que que acontece? Lá essa menina, né, foi a primeira paciente que eu atendi lá. Depois eu entendi que eu estava sendo preparada para trabalhar junto com o Márcio, ele era médico aqui. Eu sempre tive muita afinidade com crianças e jovens, dei aula há muitos anos, né? Então tem um link, tem uma afinidade. E tinha essa expertise, se a gente pode dizer assim, com a projeção, né? Desde sempre. Então, nada é de graça, né? E aí, Alexandre, nesse hospital estão crianças e jovens que recém passaram pela dessoma. Nesse Acabaram de período, morrer. acabaram de morrer, né? Dessoma é morte, né? Acabaram de morrer. Então, nesse período, eu anotei 256 crianças que a gente atendeu ali, com todo tipo de morte que você pensar. Por exemplo, aí eu falo, as pessoas perguntam, por que que essa criança está lá? O que que essa criança está fazendo no hospital? Porque é como se fosse um período de readaptação. A imensa maioria das pessoas, né, sendo criança ou adulto, que morrem, precisam se readaptar a essa nova condição. A própria morte, ela provoca um tipo, não sei se choque é a palavra, mas um choque consciencial. A pessoa fica confusa, né? Então, igual eu falei, ela pensa, ela se vê viva e, outra coisa importante, como que ela se vê? Como que eu estou lá nessa outra dimensão? O corpo físico está na cama. Isso aí eu vi inúmeras vezes, né? Eu estou dormindo lá na cama. Eu olho, sai do corpo, o corpo está lá. Então, nesse hospital, essas crianças, por exemplo, vou dar exemplo prático, né, que é melhor. Esse caso me marcou muito. Uma menininha de 3 anos chamava Gisele. Eu trazia o nome da criança, eu podia captar, às vezes, detalhes da família dela aqui nessa dimensão, como é que foi, por que que ela faleceu. Às vezes eu perguntava, de que essa criança morreu? Aí o Márcio, o amparador, me falava, olha você mesma. Aí eu podia ver, sabe, eu podia ver dentro do corpo da criança, chama heteroscopia esse fenômeno. Eu via dentro do corpo, aí então sabia. Então essa menininha, Gisele, ela era cega. Ela teve um problema em torno de 1 aninho e começou a perder a visão. E aí, quando ela faleceu, ela não podia enxergar. A cegueira é no corpo físico. Ela chega lá, ela pode ver, mas por que que ela não vê? Porque ela está condicionada, entende? Ela está condicionada, ela pensa que ela não pode ver. Se ela pensa que não pode ver, não vê. Né? Lá funciona assim. Então, ela vai para esse hospital e a gente faz, tem até trabalho assim lúdico, sabe? Porque é com criança, né? Essa menininha, por exemplo, ficou internada lá, todo dia tem esse trabalho energético. Às vezes a gente faz curativo, sabe, na criança, é como se fosse um teatrinho, né, para ajudar na recuperação. Não adianta você chegar e falar para a criança, querida, você morreu, aqui você pode enxergar, abre o. Não funciona assim, sabe? Então tem um processo, né, para a criança se readaptar. Isso com adulto também. Então, um dia eu estou num jardim, lá tinha um jardim nesse hospital maravilhoso. Eu gosto muito de flores, lá tem flores que a gente não conhece aqui, cores que a gente, né, tudo na outra dimensão extrafísica é mais, como que eu digo, mais pronunciado, né? A música, né? Essa dimensão que eu estou falando, não é uma Mais dimensão, vívido, né? é mais vívida a palavra. Essa dimensão que eu estou narrando aqui é uma dimensão de tratamento, de recepção, onde a energia é boa. Depois eu vou contar casos, né, de dimensões inferiores também, né, que também lá também precisa de assistência. Então eu estou nesse jardim sentada lá com essa menininha e eu escuto uns passarinhos voando. E vejo aquele, eu falei, mas eu nunca tinha visto passarinho aqui, por que que esses passarinhos estão aqui? Aí eu entendo que é para chamar a atenção da criança, né? O barulho dos passarinhos. Aí eu falo para ela, eu vou contar até 3 e você vai abrir os olhinhos. Abrir no sentido de, né? E aí eu conto 3, ela abre os olhos e pode ver os passarinhos. Então,
quebrou aquele condicionamento, sabe? Ela fica encantada. Tem essas imagens todas na minha cabeça. É difícil passar para as pessoas assim, porque é uma emoção, né, Alexandre? Isso, né? Tá Claro. lá. E aí ela começa a ver, entende? Aí ela está recuperada. Ela não conhece as cores, né? Ela não sabe que ela era, né? Aí tem uma outra criança que tem outra patologia que vai ajudar essa criança. Então é um processo assim bem interessante, sabe? Então nesse hospital atendi muitos casos assim. Tinha um menininho, isso também me impactou muito, que eu o via na maca o corpo, né, o tronco separado das perninhas. Eu ficava muito intrigada, eu falava, mas o que que eu estou vendo? Né? Porque não é muito fácil, é, a dimensão extrafísica tem muitas coisas, né? Você sabe melhor que eu, que é difícil de difícil compreensão. Então eu via esse menino, né? Toda vez que eu chegava lá, esse menininho estava o corpo separado das pernas. Aí eu ia, a gente trabalhava, Alexandre, igual o médico e a enfermeira. Lá não tem esse negócio de se é médico, se é isso, não tem título, não. São assistentes, são pessoas que, né? O Márcio é médico lá, fala, não, ele é um trabalhador. Aí eu ficava lá dando energia para essa criança, tal. Um dia eu estou lá na beirada da maca, um dia não, uma noite, né? Na beirada da maca, e aí eu escuto um apito de trem muito forte. E aí aquilo me impacta. E quando eu escuto o apito, eu vejo o acidente que ele sofreu, né? Ele, na linha de trem. Olha, por isso que ele estava com o Perna corpinho, separada. o corpinho separado. E aí, quando eu vejo aquilo, né? Quando eu vejo o acidente, aí eu começo o processo, né, de doação de energia e também de passar, como que eu explico isso para as pessoas, de passar o pensamento, sabe? Como se fosse Telepaticamente. telepaticamente, telepaticamente para ele, que ele não precisa estar daquele jeito. E aí, quando eu olho, ele já está com as perninhas no lugar. Só que depois tem todo um trabalho até que ele possa caminhar, entende? Ele não tem segurança. Imagina o choque da dessoma, né, da morte desse menino no trilho de trem, Sim. sabe? Um negócio assim bem, né, bem impactante, né? Então, e assim, é muito para a gente, né, que está lá ajudando, é muito emocionante. Depois você vê a criança dar os primeiros passos, sabe? Atendemos também um menininho que perdeu a mão na moenda de cana, ajudando o pai, não sei, então não tinha mãozinha, uma mãozinha. E aí a gente enfaixa ludicamente, né? A mãozinha cuida, como se estivesse no hospital. Até que um dia lá, né, eu retiro o curativo e a mãozinha tá lá. E ele é bem pequenininho, acho que tinha uns 5 aninhos, fica olhando a mãozinha, sabe, assim, e quando a gente sai, ele tá encantado com a mãozinha de volta, sabe? E uma coisa que mexia muito comigo é porque eu pensava o tempo todo nas mães dessas crianças, sabe? Então, até eu pensava, eu queria que elas vissem que os filhos, né, que elas perderam, entre aspas, que ninguém perde ninguém, né, que as pessoas continuam, que eles são cuidados, que eles são amparados, que tem gente, né, que eu cuido deles, né, por exemplo. E hoje eu dou palestras e cursos, então eu meio que posso acessar essas mães. Então, nesse hospital,